Temos agora aqui o grupo 3, então temos aqui alguns exemplos quando a gente vai tratar aqui de alguns aspectos condicionais, como que a gente pode executar comandos, como que funciona a entrada, a saída. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Esses aqui também são muito simples, tá, gente? Não tem mistério. Vou começar vendo aqui onde que eu estou, né, para não fazer besteira aqui no meu sistema. Então começaremos com o nosso pipe, vocês já viram ele funcionando, então só recapitulando, o pipe vai ser quando nós enviamos a saída de um comando. Então aqui eu vou utilizar o meu PSWD como referência. Então eu estou dando um cat no PSWD, ou seja, eu estou pedindo aqui, né, para ele imprimir para mim toda a saída do PSWD na minha tela, no meu terminal. Eu estou pegando então essa saída, esse resultado do comando cat, e utilizando como um parâmetro de entrada para um outro comando. Então aqui eu posso utilizar o less, posso utilizar o more. Então vai ser quando eu utilizo a saída de um comando, o resultado, né, de um comando, como entrada para um outro comando. Nesse exemplo que eu estou trazendo, são coisas simples, né, são apenas textos que eu estou pedindo para aparecer na minha tela. Então, o cat me trouxe isso aqui, e o less está recebendo tudo isso como entrada, e automaticamente eu já tenho esse método aqui de visualização, né, posso apenas ir descendo aos pouquinhos enquanto eu leio. O less e o more são muito utilizados quando a gente tem documentos muito extensos, tá? Então a gente quer ler de maneira adequada, não quer ter que ficar subindo ali pelo scroll, ou então tá em um terminal que não tem, que o scroll não funciona, né, não tem interface gráfica, é puramente linha de comando, então ele é muito prático, e para estar saindo aqui dele, posso dar um Q ou um "-C". Então o pipe vai ser quando eu tenho essa saída e eu utilizo ela como entrada para o meu próximo comando que eu vou estar rodando ali. Posteriormente temos aqui esses dois carinhas que são muito interessantes, tá? Que vai ser essa seta aqui, ou o maior que, não sei como você preferir chamar. Esse cara, ele, se eu utilizar apenas um, eu vou estar jogando algo para algum lugar. Então, por exemplo, se eu der um cat no PSWD e utilizar ele aqui, eu vou jogar essa saída, esse resultado, para algum determinado lugar. No nosso caso, vamos criar um documento aqui agora apenas para vocês verem. Então eu vou dar um cat no meu PSWD, ele vai me trazer aquele resultado que vocês viram anteriormente, mas ele não vai aparecer na minha tela, justamente porque eu estou jogando toda essa saída para o meu documento aqui, teste curso.txt. Então, ele faz isso, ele joga toda a minha saída para um determinado local. E aqui está o nosso documento criado. Se eu der um cat aqui no teste curso, percebam que aqui está toda a minha saída do meu cat PSWD. Do mesmo jeito que vocês podem jogar alguma coisa vazia. Esse método também é muito comum quando a gente quer deixar o arquivo em branco. A gente pode remover ele, né, ou simplesmente criar um documento novo. Mas se a gente quiser simplesmente deixar ele em branco, fica aqui a dica, a gente pode dar aqui um echo. O echo, gente, vai ser utilizado se vocês quiserem, grosseiramente falando, imprimir alguma coisa aqui na tela. Então, por exemplo, se eu der um echo aqui, olá, tudo bem? Ele simplesmente imprime aqui, né, traz como saída, traz como resultado o que eu coloquei aqui dentro. Então, e se a gente só desse um espaço aqui dentro, né, não tem nada, tá em branco aqui. Se a gente jogasse essa saída para o nosso documento de texto que acabamos de criar, simplesmente não vai ter nada lá dentro, vai ter apenas o espaço em branco que nós deixamos. Então, esse é o objetivo quando a gente utiliza apenas uma setinha, tá? Apenas um maior que. Ele vai trazer, ele vai jogar pra gente, né, a saída de um comando e vai jogar, ou seja, vai sobrescrever o nosso documento onde nós estamos colocando ali como saída. Tem um outro cara que vai ser o irmão dele, que nós vamos utilizar duas. Esse daqui, tome muito cuidado, tá, gente? Eu já vi muitos erros acontecendo em ambientes, já deu alguma dor de cabeça, algum problema, tem gente que esquece. A diferença é que quando você tem um, você vai sobreescrever o arquivo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês visualizarem. Então, eu joguei aqui um 1 dentro do meu documento. Eu tenho apenas o texto 1, né? Se eu der um echo 2, ele vai sobreescrever todo o meu documento, todo o meu arquivo. Porém, quando eu utilizo aqui, eu adiciono mais um desse maior que, ele vai adicionar ao final do meu documento. Então vejam que agora eu tenho um 2 e um 3. Então qualquer coisa que você colocar apenas como uma seta, né, apenas um maior, ele vai substituir o arquivo inteiro e vai sobrescrever tudo. Se colocarmos mais umazinha aqui, ele vai escrever lá no final.
Então vejam que aqui no meu documento eu ainda tenho o 2 e o 3 no início, e agora sim eu tenho o PSWD. Se eu desse apenas um aqui, ele vai sobrescrever todo o meu arquivo, tudo que já tinha salvo lá, percebam que né, ele sobrescreveu onde está começando. Então essa é a diferença, você vai sobrescrever todo o documento, que vai ser esse daqui, e no outro nós vamos adicionar ao final do documento, a saída do que nós colocarmos ali. Então guardem bem essa diferença para vocês não terem dor de cabeça futuramente, porque é muito comum a gente esquecer e fazer alguma cagada, sobrescrever algo que não deveria ter feito. Então guardem bem essas sutis diferenças aqui. Temos agora duas condições aqui, que vai ser 2 esse comercial e os 2 pipes aqui que a gente vai ter. Então começando aqui pelo nosso e-comercial, ele vai ser simplesmente a condicional e, tá? O end, como vocês preferirem chamar. Vai ser simplesmente quando o primeiro comando funciona, então o segundo comando vai ser executado. Ou seja, os dois comandos vão ser executados, tá? Não é um ou aqui. Um exemplo muito simples que eu posso trazer para vocês vai ser... Deixa eu ver aqui. Vou dar um ls e um echo aqui. Deu certo. É bom que para os comandos executarem, né, para o próximo comando executar aqui, o primeiro vai ter que ser bem sucedido. Então tem essa condição aqui, né, vai ser um E. O primeiro funcionou, então o segundo vai funcionar. Vai ser executado, melhor dizendo. Eu vou causar aqui um erro propositalmente, para vocês visualizarem, que se o primeiro comando não for executado, o segundo comando também não vai ser executado. Então eles vão ser executados apenas se o nosso primeiro comando for bem sucedido, né? Então tem esse aspecto condicional. Já no segundo caso, que vai ser 2 pipes aqui, ele vai executar caso o primeiro comando venha a falhar. Então vou utilizar aqui como referência, no que nós utilizamos que os dois tinham que dar certo, mas nesse caso vamos tocar aqui e colocar um pipe. Então vejam que o primeiro falhou, trouxe aqui a mensagem de erro, mas o nosso segundo comando aqui deu super certo. Então tem essas diferenças aqui. O próximo vai ser o ponto e vírgula, esse cara, ele é muito bacana, muito utilizado também. Utilizamos ele se queremos executar vários comandos na mesma linha, tá? Então eu vou tentar executar aqui 3 comandos na mesma linha. Então vamos ter um ls, um echo e um cd. Eu tenho 3 comandos. Em vez de eu executá-los individualmente, né, executar ali 3 comandos, executar um, dá enter, 2, dá enter, 3, dá enter, eu posso colocar os 3 ao mesmo tempo e os 3 vão aparecer aqui na minha saída. Então eu tenho aqui, né, o meu ls, eu tenho o meu echo, e o CD acabou não funcionando porque eu não passei nenhum parâmetro, mas vou colocar aqui um PWD. Então, né, um ls, o echo e o meu PWD. Então, essa aqui é a vantagem do ponto e vírgula, tá? Ele simplesmente vai executar tudo que você colocar ali na via linha de comando. Deu ponto e vírgula, ele encerra um e vai iniciar um outro para você digitar. Por último, nós temos o Coringa, vocês viram ele anteriormente, né? Mas aqui vocês vão entender um pouquinho melhor a utilidade dele. Então, o Coringa aqui, que a gente tem um asterisco, nós vamos utilizar ele para referenciar todo um conjunto de documentos, de arquivos, de qualquer coisa que estiver dentro de um diretório. Então, por exemplo, se eu quiser dar um RM, um RF aqui, em tudo que tiver aqui dentro do meu diretório atual, eu posso simplesmente dar o Coringa. Então o Coringa vai ser utilizado justamente para representar o tudo, literalmente, tudo, um conjunto inteiro. Se você utilizar ele como busca, né, como parâmetro de busca, como vocês viram no Find, se quiser utilizar no grep, vocês podem estar se referindo o asterisco para qualquer coisa que vier depois. Então o asterisco a gente vai utilizar ele para referenciar tudo que tiver no nosso documento, no nosso recurso, no nosso diretório, vai ser esse conjunto inteiro. Então se eu executar esse comando aqui que vocês estão vendo, eu vou simplesmente deletar tudo que tiver na minha pasta atual. Ou seja, tudo isso aqui vai ser excluído. Então essa é a praticidade do asterisco.